Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Aqui é o professor Gustavo, professor de artes da Escola Rubens Vaz. Sejam todos bem-vindos a essa nova aula de artes, esse novo encontro, né? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é teatro. Aula passada a gente falou sobre os elementos da linguagem teatral. Quis expor primeiramente os elementos para vocês, sobre teatro, para depois a gente conhecer um pouquinho sobre a sua origem e ao falar da origem, né, a gente já tentar associar esses elementos a esse fenômeno tão interessante, tão antigo como o teatro, né? Então a gente vai dar início a essa aula, é uma aula feita com muito carinho para vocês e espero que vocês façam anotações, né? Quem tiver assistindo essa aula, faça algumas anotações, se for preciso. Mas, de todo modo, eu vou deixar o PDF com os slides disponível para vocês no corpo do texto da mensagem que eu vou enviar via WhatsApp, com o link da aula, com a atividade via Google Form e também o PDF para auxiliar vocês, né, nas respostas, certo? Eu gostaria também de lembrar que muita gente não respondeu, né, a atividade da aula passada. Então, eu vou listar essas pessoas, as que entregaram, para que as que não vê o seu nome lá, que as que quando for olhar não encontrar o seu nome, obviamente é porque você não fez a devolutiva, não entregou a atividade que eu passei. É importante essa entrega, pessoal, certo? Porque tudo que a gente recebe de vocês, né, esse retorno, é importante para os meios avaliativos, né? Posso utilizar uma atividade dessa como uma avaliação parcial e com certeza ela terá o peso, né, junto às outras de uma avaliação parcial. Pode auxiliar você também numa nota bimestral, caso você precise de alguma pontuação, algo do tipo. Se você tem todas as atividades em seu caderno, com certeza você é um aluno que terá esse acordo com o professor, né, para a gente puxar das atividades uma pontuação para te auxiliar na nota bimestral. São assuntos que a gente vai discutir, conversar quando nos encontrarmos na aula presencial. No momento a gente está nesse formato remoto, mas por uma boa causa, né? Vamos receber uma escola nova. Então vamos aproveitar esse momento e eu desejo a todos uma excelente aula. Vamos lá. A origem do teatro. Vocês estão vendo que esse teatro é um teatro conhecido como palco americano. Também a gente chama no popular como caixinha cênica. Essa imagem que vocês estão vendo é um teatro chique, né? Um teatro muito iluminado, né? Com as cortinas bem elaboradas. Mas assim, não importa o espaço, se ele é chique ou se ele é um espaço mais popular. O teatro, ele, como vocês sabem, pode acontecer em qualquer lugar. Nesse teatro ou até mesmo no semáforo, no sinal de trânsito, na pracinha perto da sua casa, no pátio do Colégio Rubens Vaz. O teatro ele é livre para acontecer onde ele quiser, certo? Então eu trouxe esse exemplo aqui, mas assim no decorrer dos slides vocês vão ver outros formatos de teatro, outras propostas de espaços cênicos, ok? Então vamos nós. Como surgiu, né? Onde e como surgiu o teatro? O teatro surgiu na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos. As peças faziam homenagem aos deuses, né? E principalmente Dionísio, o deus Baco. Dionísio é o deus do vinho e da festa, né? Era um teatro culto que eu falo de cultuar os deuses, né? E esses deuses eles eram os protagonistas do espetáculo. Não existia texto, não existia fala. Existia muito corpo, trabalho de corpo, dança, cantos. Os cânticos eram chamados ditirambos. Essas palavrinhas técnicas que vocês estão escutando agora, está tudo no livro de vocês. Vocês podem pesquisar e encontrar os significados. Vamos seguindo. Dionísio, deus do vinho e da festa. Então, o teatro, ele na sua essência, era para cultuar esse deus.
Deus Baco, Deus Dionísio. Dionísio, uma figura central no teatro grego, como Deus homenageado quanto como fonte de inspiração para as peças e os rituais que deram origem às artes cênicas, né? São as artes da cena, as artes cênicas. E esses momentos de ritual, né, que ele fala aqui num slide, eram rituais assim, eles faziam, como eu falei, né, ritos de canções, eles criavam momentos para cultuar esse Deus com danças, com músicas, com roupas elaboradas e principalmente o uso de máscaras. Essas máscaras elas eram essenciais, importantíssimas para aquele momento. Porque as máscaras, como eu falei para vocês, ela é o que identifica o personagem, o persona, né? Então essas máscaras elas eram importantes nesses períodos de culto, né? Nesses momentos de culto. Por quê? Porque elas definiam os personagens. Embora não tivesse texto, a máscara, né, seria um símbolo para a gente identificar quem era aquele personagem. O teatro grego. Aí tem uma imagem, né, de um anfiteatro. Um anfiteatro porque ele não é um teatro completo, todo circular. Ele é um semi-arena. Como vocês sabem, uma arena ele é todo circular, né? Por exemplo, o Arena Castelão, o estádio, ele tem um formato todo circular. Esse é um anfiteatro, né? As peças eram apresentadas em grandes espaços abertos, chamados de anfiteatros. Mas, professor, os artistas ficavam aonde? Observem a imagem. Os artistas ficavam no centro, ficavam nesse espaço circular que vocês estão vendo. Professor, e dava para a gente ouvir o que eles falavam, as máscaras elas tinham um formato em que a acústica, né, favorecia a voz dos artistas, favorecia o momento em que eles diziam o seu texto, né? E muitas vezes não havia texto, não haviam falas. E outra, gente, o teatro antigo também tem uma característica muito forte, que eram coros, né? Os coros eram, como vocês sabem, como é que funciona um coro? É tipo um coral que vocês têm na igreja ou nos espaços de cultura que vocês frequentam. Um coral mesmo, eram várias pessoas falando o texto ao mesmo tempo. Então tinha uma característica muito forte que era o coro, né? O coral. O público se sentava em arquibancadas para assistir, como vocês estão observando, né? E é imenso, né, pessoal? Um teatrão grande, um dos teatros mais antigos do mundo. Aqui temos as máscaras, né? As máscaras elas carregam a expressão do personagem, a expressão dos artistas. Essas máscaras elas são máscaras muito expressivas, né? Trouxe aqui algumas para vocês terem como exemplo. Nos slides da aula anterior também, né, eu trouxe alguns exemplos de artistas utilizando as máscaras como um recurso ainda que remete, né, ao teatro grego, ao teatro na sua essência e sua origem, né? As máscaras elas eram usadas para representar emoções e personagens diferentes. Gêneros dramáticos. Os gêneros, né, os atores, eles podiam fazer vários papéis com a ajuda das máscaras. Deixa eu ver se vocês lembram. Aquelas máscaras que eu mostrei na aula passada, elas significavam o teatro, né? Mas dentro do conceito de gêneros. Os gêneros dramáticos. Aquelas máscaras, uma estava sorrindo. Aquela que estava sorrindo, ela era a comédia, né? E a que estava com a boquinha para baixo, assim, com carinha de triste, ela é a tragédia, tá bom? Então, os gêneros dramáticos principais, mais conhecidos, são tragédia e comédia, ok? Guarda isso, vai que é vai que é um assunto de prova, né? Vai que é um bizu para prova, então, guarda aí. Do sagrado ao divertido. No começo, o teatro era ligado à religião. Depois passou a contar histórias engraçadas, tristes e de aventura. Quando ele era voltado à religião, era justamente essa ideia dos deuses, né?
Mas aí o teatro ele foi com o passar do tempo, o teatro ele foi adquirindo o que não tinha, que era personagens, falas, dentre outras, e principalmente tratar de assuntos humanos, né? Tratar de assuntos do homem, das pessoas, né? Então ele passou a contar histórias engraçadas que eram farsas, né? Ou que se chamavam também de autos, né? Que vocês vão conhecer e já devem ter conhecido também, né? Quem nas aulas de língua portuguesa sobre o que seria um auto, né? E engraçadas, tristes e de aventura. Foi aí que eles começaram a trazer personagens, né? O primeiro personagem foi o primeiro ator, né? Que foi o Pespes. E os personagens foram surgindo e as relações humanas foram aparecendo nas peças teatrais com o passar do tempo. Deixaram de retratar só os deuses e retrataram também as pessoas, contando fatos do cotidiano, né? E as pessoas riam das suas peripécias, né? Se identificavam, né? Hoje em dia ainda é assim, né? Você assiste uma peça de teatro ou um filme e que o filme às vezes conta muito de situações cotidianas que você já passou por aquilo, né? Que a gente já passou por aquilo e a gente ri, se identifica, brinca, né? O pessoal fala até que o cearense tem o dom de tirar onda, de fazer brincadeira com as suas próprias tragédias, né? Com as suas os próprios perrengues, né? Então vamos lá. O teatro que contagia. E aí eu coloquei o quê? Eu coloquei aqui umas imagens do teatro José de Alencar, o nosso teatrão, né? Referência no Ceará todo. O José de Alencar, um teatro que fica em Fortaleza, no centro de Fortaleza, em frente à Praça José de Alencar. O Teatro José de Alencar, pessoal, é um teatro em funcionamento ainda, né? Claro, que Deus quiser vai funcionar por muitos e muitos anos. E ele é um ícone, né? De prédio, um ícone de ponto de cultura, tudo isso para que a gente possa visitar. Quem sabe a gente não consiga uma visita, né? E não saia dos muros da escola para conhecer o José de Alencar. Talvez vocês já devam até ter ido, né? E quem sabe a gente faça uma visita, conhecer, fazer uma atividade técnica, uma visita técnica e trazer uma pesquisa de lá bem robusta, elaborada sobre o teatro José de Alencar. O teatro grego inspirou o teatro em Roma e depois se espalhou pelo mundo. Hoje temos teatro em muitos estilos e lugares diferentes. E aí eu fiz o quê? Coloquei aqui como exemplo o nosso teatro, o José de Alencar, né? Tem outros teatros aqui no Ceará, né? Tem o Teatro São José, tem o Teatro São João, lá em Sobral, tem o Teatro das Ribeiras do Icó, tem vários teatros que são assim templos, né? São templos de arte, né? Então, pessoal, vamos concluir, né, o momento de hoje. E aula que vem a gente vai falar sobre o teatro no Brasil, teatro brasileiro, né? E aí eu sei que vocês estão curiosos para conhecer o teatro na prática, né? Como é que a gente faz teatro? Então a gente vai fazer muito teatro na escola, Rubens Vaz. Professor, sou tímido, eu não sou muito de aparecer para as pessoas e tal. O teatro não se faz só com aquele... Falei para vocês na aula passada, o teatro ele se faz com uma equipe grande, né? Não precisa estar atuando, né? Vai ficar na produção, na figurino, maquiagem, então tem muitos elementos importantes no teatro, né? Deixo aqui para vocês, certo? Uma atividade pelo Google Forms. Vocês respondam lá no próprio formulário, eu recebo aqui online. Qualquer dúvida, né, pode contar comigo. Estou aqui para auxiliá-los. E uma excelente semana para todos, certo? Um grande abraço do professor Gustavo. Tchau, tchau!